Vamos a Brasília. Rafael Procópio conosco, votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026. Fala, Procópio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Ótima quinta-feira para vocês e para todo mundo que está com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos acompanhando aqui nesta quinta-feira chuvosa na capital federal assuntos de relevância entre os poderes, especialmente a questão do conselhão convocado pelo presidente Lula, que ainda está acontecendo aqui no Palácio do Planalto, e a questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa lei que dá base à Lei Orçamentária Anual, que é o projeto de lei que tem que ser feito todo ano, ou antes do exercício, de fato, do ano seguinte, para definir, colocar todas as linhas em tudo aquilo que vai ser gasto, todo o orçamento da União para o próximo ano. Estamos falando de 2026. Os senadores e deputados começaram a votar na sessão conjunta do Congresso que foi convocada para esta quinta-feira. Na verdade, estamos já acompanhando o finalzinho do relatório do deputado Gervásio, do PSB da Paraíba, dando, claro, o parecer favorável para aprovação aí de tudo que está sendo colocado como intenção para a lei orçamentária anual. A gente teve uma certa demora ali no começo da votação, porque tanto o governo quanto a oposição tentaram se entender em alguns pontos dessa lei de diretrizes orçamentárias, e alguns destaques que já tinham sido apresentados pela oposição foram retirados porque o relator aceitou acatar de última hora algumas dessas reivindicações e colocá-las no texto final dessa lei que vai ser votada logo mais. Ao que tudo indica, estamos caminhando para uma votação tranquila, conduzida pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, e praticamente dá quase para a gente imaginar que será uma votação por acordo, por mais que ela seja nominal, sem grandes diferenças, sem grandes problemas. Então, a lei de diretrizes orçamentárias deve ser aprovada um pouquinho antes daquela correria que a gente acompanhou nos últimos anos, né? Que lembro de alguns anos atrás aqui cobrindo em Brasília, a votação sendo da LOA, da Lei Orçamentária Anual, sendo feita praticamente na época do Natal. Vamos seguir de olho aqui no Poder Executivo, muita coisa acontecendo, e é claro, qualquer situação a gente volta aqui na nossa programação com mais destaques. Valeu, Procópio, obrigado. Fico até preocupado, viu, Zaidan, das coisas estarem acontecendo de maneira, como disse o Procópio, fora da curva, sem clima de animosidade, uma coisa quase por aclamação, sei lá, viu? Não quero ser aqui o que vai carregar nas costas o mau agouro, não é isso, mas é que não é normal as coisas serem tão pacíficas assim. Se fosse sempre assim, eu ficaria muito mais tranquilo. É aquela história, né, Ronald? Atritos, emendas à parte, né? Então eles estão tratando de emendas, tanto que já está aí, como o Alan Marcel nos mostra na legenda, o calendário de emendas, a meta flexível, que inclusive, pelo menos por hora, tem apoio do judiciário, né, para uma meta flexível, também de um órgão que não faz parte do judiciário, às vezes até procura atuar mas não faz parte, que é o Tribunal de Contas, mas que também concorda com a ideia de flexibilização daquilo que é estabelecido como meta. E, de resto, como toda peça orçamentária, seja na lei de diretrizes, seja no orçamento propriamente aprovado, a priori, uma peça de ficção, né? Porque você tem receitas e despesas geralmente distantes da realidade, tanto uma quanto outra, né? Claro que muitas vezes há receitas extraordinárias, inesperadas, né? Uma indenização a que a União tem direito, os estados têm direito, mas as despesas, via de regra, são superiores àquilo que está na peça orçamentária. Mas, claramente, a questão das emendas provoca, pelo menos por algum tempo, um clima de harmonia inusual, né, Ronald? É inusual, porque diante daquilo que a gente tem observado nas últimas semanas, aliás, a gente está 10 dias falando sobre o pior clima possível com as duas casas. E o legal é o seguinte, viu? Legal não, né? É palavra colocada de maneira imprecisa. Mas o que é interessante é que quando um clima é corrigido por uma conversa, uma reunião, já pinta outro, né, ruim. Porque nas relações que tem as votações propriamente ditas,
você cria ali uma conversa, a Glaze conversa com as frentes ou com os líderes de cada casa e tenta de alguma forma corrigir, mas aí vem um conteúdo a partir do Supremo Tribunal Federal ou da Advocacia Geral da União ou uma fala específica do presidente da República. Não é que o clima azeda por uma coisa específica, ele azeda e desazeda com uma questão de horas. E a gente tem acompanhado isso ao longo das últimas semanas. Falar de clima bom para uma determinada coisa é um achado. Eu sei que aí tem muito interesse na questão das emendas, mas esse azedume das relações entre executivo e legislativo nunca tem apenas um carimbo. Tem inúmeros, uns são superados e outros são novos, que vão aparecendo dia a dia, né? Aí há uma predisposição, né? Uma predisposição, além da instabilidade do presidente da Câmara, tremendamente instável. Ele ainda não se desvinculou do fato de que ele foi eleito com apoio do PT e do PL. Então, e fez compromissos com ambos, e alguns compromissos contraditórios entre si, né? Ou ele atende um compromisso ou outro, não dá para atender os dois, porque são sobre o mesmo tema. Mas ele fez compromisso. E o Alcolumbre também teve apoio do governo, mas são instáveis. O Hugo Mota mais ainda, muito mais instável. E, além de tudo isso, é uma predisposição para o azedume. Só que quando o negócio é grana, emenda, aí o parâmetro é outro. Inclusive, aquela resistência que falaram que existe entre senadores evangélicos ao Jorge Messias, que é evangélico, ela está muito mais ligada à conversa corrente nos corredores do Senado de que o Jorge Messias apoiou a posição do Flávio Dino em relação às emendas. Ora, é ao mesmo tempo infantil e cretino esse tipo de argumento. Porque o Flávio Dino, nesse caso específico, nada mais fez do que exigir o respeito à Constituição e o cumprimento, na liberação de emendas, das exigências constitucionais, que são, aliás, indiscutíveis. Duvido que alguém negue a importância dessas exigências publicamente, porque é transparência, publicidade, possibilidade de fiscalização. Como é que você diz que qualquer dessas exigências é descabida, improcedente? E foi isso que o Dino fez. Ele defendeu o que está no texto constitucional. Mas eles não admitem que haja qualquer obstáculo ao livre uso dessas verbas liberadas em razão de emendas apresentadas por eles, né? E estamos falando de milhões e milhões. A cada exercício, a cada ano, milhões e milhões. Mas não gostaram, veem apenas como um obstáculo ao recreio e se irritaram porque o Jorge Messias, corretamente, como advogado-geral da União, apoiou a posição adotada no Supremo, inicialmente pelo Flávio Dino e depois corroborada pelos outros ministros, né? É isso.